Programa A Voz do Pastor, uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém de Anhumas. Vou caminhando, me guiando pela voz de Deus. Meu pastor não vai deixar nada faltar. Respira, é tudo que você precisa fazer neste momento. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. E tudo que você precisa fazer é respirar. Respira. Eu vou atar essa ferida. Eu não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. E eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado não és. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada, só faça respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não pare de respirar. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Respira. Respira. Precisa de você e eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, meus queridos, estamos nesse dia aqui para nós, juntamente, trazer uma palavra da parte de Deus, louvando a Deus pela vossa vida, louvando a Deus por todos que estão, neste momento, já nos acompanhando. Que o Senhor Jesus venha com as tuas mais ricas e copiosas bênçãos e derramar sobre o seu lar, sobre a sua vida. Que venha ser um dia debaixo da santa vontade de Deus. E eu peço neste momento a permissão de nós podermos adentrarmos no seu lar, para nós juntos cultuar a Deus neste dia, um dia abençoado, que eu quero rogar a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Quero cumprimentar todos os irmãos brasileiros dos quatro cantos que estão aí nos acompanhando. O presbítero Marcos Miranda já está nos adentrando aí conosco, que Deus abençoe. Eu quero do norte ao sul do nosso país, nosso irmão que está acompanhando ali em Tefé, no Amazonas, pastor Antônio Rocha,
que Deus abençoe juntamente com os seus discípulos, sua igreja, que o Senhor lhe confiou. Também os irmãos ali da Patagônia, do Chile, que Deus abençoe todos os irmãos que estão aí na Patagônia, nos acompanhando, que Deus lhe bendiga. Uma região bastante gelada, onde o sol ali sai apenas 2 horas por dia e o resto é neve, mas que estão quentes pela presença do Espírito Santo do Senhor. Neste momento eu quero, na pessoa bendita do nosso pastor presidente, Samuel Padilha, nosso pastor presidente, juntamente com toda a diretoria e juntamente com todos os companheiros de congregação, que o Senhor venha abençoar. E eu quero cumprimentar também nossa irmã Julissandra, que está nos acompanhando. Que Deus abençoe juntamente com Navarro, Miguelzinho, que o Senhor venha abençoar. Neste momento eu quero levar a Deus em oração, pedir que o Senhor venha abençoar a sua vida, abençoar, aleluia, nosso irmão Marcelo Elaine também está nos acompanhando. Que Deus venha abençoar. Eu quero rogar a Deus neste momento, pedindo a bênção. E se você, meu querido amigo, irmão, ouvinte, que tem um pedido de oração, vai nos solicitando aí, vai escrevendo aí, que nós estaremos no final orando por vocês. E eu creio que Deus abençoará. Hoje está conosco aqui nosso irmão Dr. Bruno, que está na manipulação, responsável dessas imagens, chega aí até vocês. Que Deus venha abençoar, juntamente com a sua família, Mangabi, todos que estão aí adentrando. Vamos estar orando a Deus neste momento, para que o Senhor venha, nesse dia, colocar uma palavra em nossos corações. Nosso irmão Marcelo dos Santos Ganso, que Deus abençoe, Marcelão. Prazer, meu querido, que Deus abençoe. Vamos estar orando neste momento. Amado querido Deus, Senhor, neste momento, ó Pai, quero eu te louvar, quero eu te agradecer, Senhor, por toda essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder adentrar, Senhor, no lar de cada um através dessa live. Que o Senhor venha abençoar ricamente cada coração. Aonde estiver a tristeza, que o gozo do Teu Espírito Santo vai adentrando. Aonde estiver a enfermidade, que o Senhor vai curando. Aonde estiver, Senhor, pranto, que o Senhor vai enxugando. Senhor, alcança os 4 cantos dessa terra. Pastor Antônio Jesus, que está ali na Europa. Pastor Valmir Farinelli, que está na Europa. Os irmãos aonde está nos acompanhando. Pai, abençoa poderosamente. É o meu pedido neste momento, Senhor, que eu te louvo para a glória do Teu nome. Amém. Neste momento estaremos ouvindo louvor, depois estamos aí mencionando alguns irmãos que estão nos adentrando aí para nos acompanhar. Vai compartilhando, irmão, seja um missionário eletrônico, passa para alguém, você que está aí na cadeia, passa para outra cela, divulga, porque Deus tem uma palavra para o teu coração neste dia. Ouçamos o louvor. Espalharam por aí que já terminou, que é o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar com os olhos da fé.
passe a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou, eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar, eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passe a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Oh, 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 tem vida aí. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí. Oh, oh, existe vida aí. Louvado seja o nome do Senhor, ainda tem vida aí. Eu quero mais uma vez agradecer a todos os irmãos que estão entrando neste momento e está compartilhando. Meu abraço, minha alegria, nossa irmã Lourdes, que Deus abençoe a irmã Lourdes e toda a sua família, a nossa irmã Fran Alves, que está ali na fazenda nos acompanhando. Eu gostaria de saber de sua mãe, irmã Fran, irmã Isabel. Temos orado por ela e glória a Deus, louvado seja Deus. Eu louvo a Deus pela vida, se não me engano, da sua mãe Isabel. E esses dias liguei para ela, estava muito alegre, que Deus abençoe, manda minha informação. E ela, irmã Fran, está aqui mandando a saudação para todos, a paz do Senhor, pastor Joel e todos que estão ouvindo. A nossa irmã manda a saudação. Essa irmã é ali de uma fazenda aqui no estado de São Paulo, e Deus tem feito maravilha na vida dessa família, e eu creio que Deus tem muitas bênçãos. Assim que eles puderem, estão vindo aqui num culto de ceia, segundo a sua mãe, para contar os milagres que Deus tem feito. É coisa de crente, irmão, só tendo fé que Deus ele opera maravilha. E louvado seja Deus, e nós louvamos a Deus por isso, porque é o que eu quero falar nesta manhã, nesse dia maravilhoso.
Nossa irmã Maria Massarelli está ali também na casa da sua irmã, acompanhando. Que Deus abençoe, irmã Maria. E eu creio que a velhinha está aí de lado também, Brendo, o nosso sobrinho testa rachada. Aleluia. Que Deus venha abençoar ricamente a todos em Cristo Jesus. E eu quero dizer, irmão, foi uma semana que Deus tem abençoado ricamente. Deus tem derramado as suas bênçãos. As lutas são constantes, mas a vitória é permanente. Aleluia. Que Deus venha abençoar. A irmã Maria está mandando um bom dia na paz do Senhor para todos os ouvintes. Receba aí, como diz a turma, e louvamos a Deus os dias que nós vamos passando, os dias cada dia mais difíceis, mas ainda temos remanescentes que estão aí buscando a Deus, louvando a Deus, enxugando as lágrimas, e vamos que vamos. Eu quero, meus queridos, neste momento, aleluia, compartilhar apenas um versículo que se encontra na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, e apenas o versículo 21, uma passagem bastante maravilhosa, aonde ele fala sobre a fé e a graça, né? Aqui ele expressa o amor de Deus, que Ele está derramado em nossos corações, não porque nós não merecemos nada, mas a sua infinita misericórdia, a sua infinita graça é que nos traz o prazer de nós servir a Deus. Vai compartilhando aí que nós vamos ministrando aqui a palavra do Senhor. Então diz aí, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, e o verso 21 diz: para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe nosso irmão Sidônio da Silva, nossa irmã Maria Sobral. Que Deus abençoe minha irmã, que Deus venha cada dia mais fortalecer nosso irmão Sidônio. Que Deus abençoe, meu querido. Aleluia. Meus queridos, esse verso, o apóstolo Paulo está falando da salvação, que a salvação, ela é um dom da graça de Deus. O que é uma graça? É um favor que nós não merecemos. É um favor que, mesmo que nós tivéssemos todos os recursos do mundo, nós não conseguiríamos adquiri-lo. E Paulo está dizendo que a salvação é um dom da graça de Deus, mas somente podemos receber a resposta, a fé de todo ser humano. Nosso irmão Sidônio está falando de São Paulo. Que Deus abençoe o irmão Sidônio, todos os paulistas. Os irmãos aí da região da 25 de março, hoje está nesse tumulto aí, a demolição desse grande prédio que incendiou, mas que Deus venha ter misericórdia e logo vai estar voltado. Paulo está dizendo aqui, irmão, que somente, aleluia, a fé, a graça só alcançada mediante também o esforço do ser humano. Para entender corretamente esse processo da salvação, nós precisamos entender a palavra de fé e graça. O apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, ou melhor, em Hebreus, no capítulo 11, e o versículo 6, ele vai dizer o seguinte, e que a fé, olha, sem fé, é impossível o ser humano agradar ao Senhor. Por quê? Porque é necessário, aqueles que vão se aproximar do Senhor, primeiro, creia que Ele existe, para que Ele possa ser galardoador, para que Ele venha ser abençoado por aquele que quem vai dar a salvação. Então,
Ainda no capítulo 11 de Hebreus, e o verso 1, ele diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que nós alcançamos, porque a fé não é ter fé naquilo que vemos, mas nós ter fé naquilo que nós não vemos. Aleluia. A fé em Cristo Jesus, irmão, é a única condição prévia de Deus que Ele vai requerer do homem para que possa alcançar a salvação. Então, primeiro, a fé não é somente uma confissão, dizer, não, eu tenho Jesus, eu creio em Jesus. Isso não basta. A fé tem que ser uma ação dinâmica. Ela tem que brotar do coração do crente e seguir ao Senhor como o Senhor da sua vida, como o mediador da sua vida. Aleluia. Então, meus queridos, nós vemos que Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, e no versículo 19, ele vai dizer assim, olha, vinde após mim, e eu farei-vos pescadores de homem. Quando nós, pela fé, nós aceitamos a Cristo, nós deixamos aquela vida e começamos a dedicar mais. Aqui ele estava dizendo para o discípulo que tinha suas companhias de pesca, disse, olha, eu quero fazer de vocês pescadores não de peixe, mas de homem. Aleluia. Então vinde, quer dizer, abandona este mundo, abandona todas essas ideologias e vem após mim. É pela fé que nós seguimos a esse Cristo Todo-Poderoso. Aleluia. Ainda nós vimos em Mateus no capítulo 16 e o verso 24, ele diz assim, e falando ao discípulo, se alguém quer vir após mim, renuncia a si mesmo e toma a tua cruz e siga-me. Irmão, para nós sermos os discípulos do Senhor, nós temos que aceitar Jesus como Salvador pela fé, e nós temos uma dinâmica, seguir e começar a deixar as coisas mundanas, aquelas coisas que ela não vem agradar o Espírito Santo, porque no momento que nós aceitamos a Cristo, nós recebemos já o pacote. O Espírito Santo, ele começa a agir dentro de nós, ele entra em nossas vidas e começa a tirar tudo aquilo que não vem da vontade de Deus. Nós temos que renunciar a nós mesmos, aquilo que nós fazíamos para o nosso bel prazer, mas é pela fé que nós vamos seguindo. Aleluia. E nós vemos que quando João, ele escreve o livro do Apocalipse no capítulo 14 e o verso 4, ele diz, portanto foram esses homens comprados com a primícia para Deus e para o Cordeiro, aqueles que pela fé aceitam Jesus, aqueles que, porque o favor, quando nós pela fé aceitamos Cristo, essa graça de Deus, esse favor imerecido de Deus, ele vai trabalhando através do Espírito Santo em nossa vida, e vai tirando todos aqueles maus costumes, aqueles maus hábitos, aquelas coisas que entristecem o Espírito Santo, que nós viemos lá do mundo com todo defeito. Aleluia. Aí o Espírito Santo vai dizer, este homem, esta mulher, foi o que foi comprado com o sangue do Cordeiro para Deus. Aí ela já tem uma nova vida, ela já não é aquela vida de leve e trás, é uma vida que não anda como o mundo anda, é uma vida que tem compromisso com o céu. Aleluia. E por isso que Paulo, ele está escrevendo. Então o conceito da fé do Novo Testamento, irmão, ele abrange 4 elementos espiritual. Aleluia. A fé, que é confiar em Cristo,
o Cristo ressuscitado? Primeiro, é pela fé. Diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Anelise, irmão Pedro Santos, que Deus abençoe vocês. É pela fé que nós seguimos a Cristo. É pela fé que nós confiamos. É pela fé que nós almejamos o céu. E nós vamos de vitória em vitória. É uma chamada fé salvadora. Aquela fé que ela traz esperança. Aleluia. É uma fé que possui o Salvador pessoal. Ainda quando Paulo ele fala aos Romanos, no capítulo 1 e o versículo 17, porque ele diz que, na verdade, porque nele se descobre a justiça de Deus. Nele quem? Em Jesus. Nele, em Jesus, descobre a justiça de Deus, de fé em fé. E ele vai dizer ainda, completando esse versículo: e o justo viverá da fé. Muitos pensam que viver da fé é sair pedindo oferta para aqui e acolá. Isso não é viver da fé. Isso é viver da fé, da bondade dos outros. Viver da fé é confiar no Senhor e esperar. Deus, Ele proverá. Vê que o profeta, ele disse, ele chegou na lavoura e era um tempo de sequidão. Era um momento de escassez. E ele profetizou e disse, aleluia: ainda que não tenha fruto na oliveira, ainda que não tenha ovelha no curral, ainda que não tenha vaca na malhada, todavia, pela fé eu confiarei no Senhor. Aleluia. Viver pela fé, meu querido. Chegaremos o tempo, e nós estamos se aproximando, que as dificuldades momentâneas, as essenciais para a nossa vida cotidiana, cada vez vai se apertando. Mas o crente, o justo, que tem aquela confiança no Senhor, ele vai orando a Deus, ele vai confiando no Senhor, ele vai sabendo que Deus proverá para ele. Aleluia. Então, meus queridos, aqui Paulo está dizendo que o justo viverá pela fé. Aleluia. Glória a Deus. Ainda quando o escritor lá aos Hebreus, no capítulo 8, ou melhor, em Atos, no capítulo 8 e o versículo 37, quando Filipe ali, ele estava evangelizando um eunuco no caminho, quando o Espírito Santo colocou Filipe naquela carruagem, e ele começou a pregar acerca de Jesus. Aleluia. E de repente ele falava acerca do batismo. E aí diz o versículo, aleluia: é lícito que nós cremos de todo o coração. É lícito que nós precisamos crer de todo o coração. Aleluia. Então diz o eunuco, Filipe fala para ele: eunuco, você precisa crer de todo o coração que esse Jesus, ele veio para trazer salvação. E ele disse: olha, quem crê e for batizado será salvo. E nisso eles iam passando ali perto de um riacho ou de uma represa, não sei. E o eunuco disse: olha, eu creio de todo o coração. E de repente o eunuco mandou os homens que ali estavam com ele: para o carro. Parou e disse: quem me impeça de ser batizado? E ele creu pela fé e foi batizado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos, pela fé, crer, pela fé em crer, arrependimento. Nós precisamos arrepender dos nossos atos ilícitos, incomum, que não vem agradar, simplesmente entristecer ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Isso fala desviar do pecado. Quem sabe você às vezes tem servido a Deus, tem dito: olha, eu sou evangélico, mas ainda eu tomo uma cervejinha, eu tomo isso, eu tomo aquilo, eu fumo. Irmão,
Renuncia a isso, porque você é templo do Espírito Santo, é morada do Deus Altíssimo. E a Bíblia vai nos dizer: fuja da aparência do mal. Aleluia. Por isso Deus, Ele quer que nós se arrependemos, aleluia, desses pecados. Tire essa tristeza, aleluia. E diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 17, e o versículo 30, ele vai dizer: mas Deus, não tendo ou não levando em conta o tempo da nossa ignorância, aleluia, Ele pede ou Ele quer que todos venham ao arrependimento. É tempo de arrepender, meu querido. É tempo de nós fazer uma introspectiva e perguntar: se Jesus vir hoje, eu estou apto para subir para o arrebatamento? Aleluia. Às vezes você, que Deus abençoe o Manquitério, o Reinaldo e também nosso irmão Jairo, aleluia. Às vezes nós estamos aí envolvidos cegamente com as coisas passageiras deste mundo. Às vezes entristece a Deus, falando mal do irmão, levantando calúnia, levantando acusação contra patrão, falando de governo, falando de um e de outro, e o tempo vai passando. Mas a Bíblia está dizendo: o tempo é hoje. O Senhor quer que venha o arrependimento. É tempo de nós se arrepender da meia volta. No quartel, quando o tenente grita: esquerda, vou ver, é dar meia volta e voltar. Quem sabe você está caminhando, aos seus olhos parece que está certo, parece que Deus está recebendo a sua adoração, parece que Deus está recebendo tudo isso, mas só parece. Antigamente tinha o produto chamado Denorex, né? Que para caspa, e aí apareceu o falso, era idêntico, a embalagem, o rótulo era o mesmo, mas só que tinha uma ação diferente. E quantos Denorex existe? Parece que mas é momento de nós se reverter, é momento de nós voltar aos caminhos do Senhor, aleluia. João no capítulo 3, quando Jesus estava ali falando com os seus, aquele moço que foi ter com Jesus à noite, Nicodemo, ele disse: ó, meu querido, você conhece tudo isso, você sabe de tudo isso, mas eu digo uma coisa para você, na verdade eu te digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Quem sabe você está numa comunidade evangélica, quem sabe você está crente na sua casa. Crente em casa é mesa de cozinha, é fogão, é panela, é sofá. Esse é o crente em casa. Porque o crente que tem compromisso com Deus, ele procura uma igreja para celebrar a Deus, ele tem comunhão com os irmãos, ele procura estar em casa. Aleluia. Porque o próprio rei Davi, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e vou buscar, eu quero estar na casa do Senhor. Mas eu digo para você, é necessário se arrepender. Volte enquanto é tempo, retorne enquanto é tempo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Nós erramos, nós somos lapso, nós erramos no falar, no agir. Mas nesse dia o Senhor traz uma palavra de despertamento para os nossos corações. A fé inclui sincera de nós dedicar uma fidelidade pessoal ao nosso Senhor Jesus. Paulo, ele escreve aqui aos Romanos, ele dizendo: porque assim o pecado reinou, e reinou na morte, por causa do pecado de um homem. O pecado vem correndo nas veias do ser humano, mas Jesus, pela graça, por um favor imerecível, Deus diz em João 3,16:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ele não venha perecer, mas que venha ter a vida eterna. Aleluia, meus queridos. Então Cristo, Ele expressa que nós temos pela fé, expressar uma confiança no Senhor. Aleluia, expressar um amor, uma gratidão, uma lealdade com Ele. Amar a Cristo é servir a Ele, independente das lutas, independente das perseguições, independente, porque o preço maior Ele já pagou por nós ali na cruz. Aleluia. E nós vamos ver o Evangelho de Mateus, no capítulo 22, o verso 33, disse Jesus, aleluia, amar ao Senhor de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. O que tem passado nessa cabeça sua, além de chapéu, além de piolho? Que pensamento mal tem passado na sua cabeça? A Bíblia diz que nós temos que amar a Deus de todo o nosso pensamento. Paulo vai escrever aos Colossenses no capítulo 3: se é que já ressuscitasse com Cristo, pensai nas coisas que são lá do alto, e não nas coisas que são aqui da terra. Quantos pensamentos levianos, quantos pensamentos, quantas cabeças que parece pau de galinheiro. E aí a pessoa diz: Senhor, eu quero a sua bênção. Depende, porque uma varada numa criança é uma bênção, porque a Bíblia diz que aquele que retira a vara do seu filho está conduzindo a seu filho para a perdição. Amanhã ele chora. É melhor o filho chorar hoje do que os pais chorar. E aqui Paulo está dizendo, Jesus está dizendo, que nós temos que amar o Senhor de todo o nosso coração. Não basta dizer eu sou crente. Crente, a Bíblia diz que até o diabo é, mas ele não obedece. Eu sou evangélico, evangélico é hobby. Nós temos que ser o cristão, o protestante contra o pecado, porque a graça salvadora, ela vem nos trazer a libertação. Outrora nós estávamos presos, era servo do pecado, e agora nós somos livres a servirmos ao Senhor pela fé, com convicção e com amor ao Senhor. Aleluia. Por isso, meus queridos, eu digo, nesse dia a graça de Deus pode ser resistida. Quantos estão resistindo à graça de Deus? Quantos estão aí? O Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 15, ele vai dizer, escrever lá: tendo cuidado para que ninguém venha se prive da graça de Deus, e que de nenhuma raiz de amargura vai brotando em vós e venha perturbar, e por estes ou por estas razões muitos têm se contaminado. Quantos irmãos estão aí com raiz de amargura? Ele não consegue perdoar, ele não consegue liberar perdão, e vive uma vida perturbada, não consegue deslanchar. Ah, mas eu sou crente. Mas a Bíblia diz que aquele que não perdoa, o Senhor também não ouve as suas orações, o Senhor também não libera perdão, também não recebe as bênçãos de Deus, e aí vai criando uma raiz de amargura, e o espírito das trevas vai adentrando na sua vida. Daqui a pouco está com o corpo todo dilacerado em doença, está aí com problema de câncer, depressão, batimento cardiovascular, pressão alta, e aí por aí afora, até chegar na cidade de silêncio. Meu irmão, e diz a Bíblia, não tendo cuidado que ninguém venha privar da graça de Deus. Não deixa essa graça de Deus sair na sua vida, porque Deus, através de Cristo Jesus, Ele pagou o preço caro.
Ele pagou o preço para que eu e você estivesse livre. Paulo, ele disse aos Gálatas no capítulo 5 e o versículo 4, ele vai dizer: separado estáis de Cristo, vós os que vos justificado pela lei e da graça tem caído. E aí, meu irmão, estáis separado de Cristo. Aquele que não consegue perdoar, aquele que ainda está com ferrugem no seu coração, é ranzinzo, é igual aqueles galo velho, carrancudo, precisa 15 dias de fogo para cozinhar. A Bíblia está dizendo, se não se arrepender, ele está afastado, separado da graça de Deus, e tem caído da graça de Deus. Mas eu quero dizer nesse dia, é tempo de nós voltarmos, é tempo de nós valorizar essa graça, essa fé. Se você está aí, meu querido, desse outro lado, é porque o Espírito Santo de Deus ainda tem aumentado a tua fé, tem mantido a tua fé, essa graça imerecida. Às vezes você, com todas as lutas, pela fé está acompanhando, indo celebrar o Senhor, não está olhando para a dificuldade, não está olhando para Zé Ruela nenhum, ele está olhando para o Senhor Jesus. Aleluia, vai servir ao Senhor, meu querido. Então, meu amado, aqui nós vemos que essa graça de Deus, Deus concede uma medida de graça como dádiva. Aleluia. Se nós não temos tempo, Paulo, ele vai dizer lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 4, que sempre dou graça ao meu Deus por vós, aleluia, pela graça de Deus que foi dada através de Cristo Jesus. Nós temos que sempre agradecer a Deus. E você que ainda não é crente, você ainda que não vai em nenhuma igreja, procura servir ao Senhor, porque o tempo está próximo. Eu concluo aqui dizendo, recitando Paulo aos Romanos ainda, no capítulo 6 e o verso 20, quando éramos servos do pecado, estávamos livres da justiça de Deus. O verso 21 diz e que fruto tenhais então, ou melhor, que fruto tenhais então das coisas que agora nos envergonham? Hoje, se nós olharmos para trás, das coisas que nós fazíamos antes de conhecer a Cristo, dava vergonha. Nós andávamos caídos na sarjeta, uma boca parecendo cinzeiro, fedendo gambá, né? Chamando Jesus de Genésio, Jeremias de melancia, e era assim. Hoje nós envergonhamos, mas graças a Deus, que Deus tem nos dado a vitória em Cristo Jesus, aleluia. Mas agora, liberto do pecado, feito servo do Deus vivo, temos o fruto da santificação. Por isso, meus queridos, eu deixo esta palavra, medite, porque pela fé aceita Jesus, pela fé recebe o teu perdão, pela fé recebe a tua cura, pela fé recebe a sua reconciliação, pela fé perdoa o teu irmão, aleluia. É pela fé em Cristo Jesus, aleluia. Que Deus venha abençoar. Ouçamos o hino e após estaremos aqui trazendo as nossas considerações, orando para os enfermos e dando os nossos avisos em Cristo Jesus. Aleluia, ouçamos esses louvores para a glória do nome do Senhor Jesus. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que
você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Que Deus venha abençoar. Quero mais uma vez cumprimentar a nossa irmã Quitéria de Souza. Que Deus abençoe a irmã Quitéria. Sempre constitui para nós um prazer de a senhora estar conosco nesse trabalho, sempre nos acompanhando. Que Deus venha abençoar ricamente nosso irmão Ronaldo ali de Caiabu. Está ali a Ilza e Elcio, isso. Deve ser filha do nosso irmão Caibro lá, né? Do Madeira. Deus abençoe, aleluia. Todos os irmãos de Ayuma, nosso Paulo, irmã Quitéria, está aí, já falei. Que Deus abençoe, irmã Maria. Todos que estão nos acompanhando. Meus queridos, antes de orar, eu quero trazer aqui os nossos avisos. Amanhã nós temos aqui, 9 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical. Nós estamos falando um assunto muito importante sobre a graça de Deus. É um assunto da atualidade, você não pode ficar de fora de maneira alguma. E Deus tem abençoado ricamente, abençoado aqui os professores. Então não fica de fora. Eu quero também avisar que
a nossa União da Mocidade das Assembleias de Deus do campo de Presidente Prudente. Eles estão com conclave ali na sede, onde teve a abertura, foi na sexta ou quinta ou sexta-feira, e está pendurando até hoje e domingo. Então você jovem, você que está aí na mediação, a responsabilidade do jovem. Às 19 horas esteja lá, que já está iniciando. Crente, ele chega no mínimo meia hora para oração. Crente que chega para cantar, quem chega na hora para cantar é só tico-tico, sabiá e passarinho, né? Mas o crente, ele tem que orar, ele tem que ofertar. O culto começa na oração. Nada de chegar em cima da hora e tocar. Você não é músico para ganhar. Então faça isso, meu querido. Então, o pastor Jonas, que é o líder da mocidade, juntamente com os líderes de setor, estão ali lembrando a todos vocês. Também os irmãos ali da região, da cidade de Maravilha de Santa Catarina, você dos kibbutz aí, dos sítios em volta. Hoje ali na Assembleia de Deus está sendo realizada uma feijoada. Não digo que é completa, porque a feijoada completa tem que estar até o pau de galinheiro, até o pau do chiqueiro, mas está suculenta. Vai ali, procura, em prol da obra. Os irmãos, as irmãs estão ali, naquela feijoada abençoada. Por isso, meus queridos, vamos neste momento orar, para que o Senhor venha abençoar você que está enfermo, você que está aí longe dos caminhos do Senhor. Volte enquanto é tempo. E não deixa de nos acompanhar, irmão. Sábado que vem, estamos aqui às 10 horas, no nome de Jesus. Estaremos orando agora. Confia no Senhor e Deus trará para você as mais ricas e copiosas bênçãos do céu. Continuo pedindo oração para minha irmã, minha esposa, também a netinha do irmão Osmar, e a família ali, o Chapéu de Couro, e a nossa irmã Maria ali no Pontal. Amado Deus, querido Pai, neste momento, eterno Deus, quero eu atribuir toda a honra e toda a glória a Ti. Ó Senhor, que neste momento, Senhor, após a Tua palavra, quero eu apresentar a cada pedido de oração a Tua presença. Ó Deus, por essas vidas que estão nos acompanhando, por essas vidas que está, Senhor, participando desta programação. Senhor, aqueles que vão assistir através do YouTube, aqueles que vão assistir, Senhor, através de todas as redes sociais, aonde se encontra na Europa, aonde se encontra nos continentes, Senhor. Ó Pai, vem abençoar poderosamente, Senhor. Pai, vai visitando nosso irmão Ronaldo ali em Caiabu, toda a sua família, a igreja, nossa irmã Quitéria. Ó Senhor, vem estendendo as tuas mãos. Também nosso irmão Paulo, que está ali em São Paulo. Ó bendito Deus, aonde estiver a enfermidade, a nossa irmã Fran, Senhor, a sua mãe, vai visitando toda a sua família de um modo geral. Vai alcançando com a tua misericórdia, Senhor. Alcança também a minha esposa. Visita, Senhor, toda a família sua. Visita meus filhos, visita cada um, meu Pai querido. A nossa irmã Elaine Aparecida, vai derramando da tua bondade sobre a vida de cada um dos teus nobres. Ó Senhor, nós te pedimos por essas vidas que estão agora. Visita, Senhor, a família do Jairo Barbosa, do nosso irmão Pedro Santos, Senhor. Visita nosso irmão Sidônio. Quantas vidas, nossa irmã Maria Sobral, Pai. Visita a família do Bruno, nossa irmã Lourdes, nosso irmão Marcos, querido Deus. Alcança nossa irmã Julissandra, todos membros desta congregação, dessa cidade, aqueles que estiverem enfermos, Senhor, vai alcançando com as tuas mãos de misericórdia, aqueles que estão caídos, estão sem força, mas que o Senhor possa trazer de volta, que o Senhor possa levantar com a justiça, com a tua graça infinita, meu Pai. Senhor, venha abençoar aqueles que estão ali no leito dos hospitais, até
até mesmo numa cadeia, esses companheiros que estão numa boleia agora, Senhor, nos seus carros, nos seus caminhões, ou acompanhando esta programação, que o Senhor venha guardar poderosamente de todos os acidentes. Visita os que estão na cadeia, vai salvando, vai perdoando, vai alcançando a nossa nação brasileira, vai alcançando a nossa terra, Senhor, vai repreendendo todo o mal. Visita os irmãos ali da Patagônia, Senhor, ali no sul do Chile, Senhor, as fronteiras da Argentina, Deus, aquela geleira, o nosso irmão que está ali acompanhando neste momento. Deus meu, muito obrigado. É o que nós te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus. Nosso irmão Anderson, os irmãos que estão ali em Campo Grande, visita aqueles trabalhos, casa de recuperação, vai derramando das tuas misericórdias. É o que nós te pedimos neste momento, para a glória do teu nome, Senhor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, para todos sempre. Glórias a Deus, aleluia. Tá se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou. Eu sou dono de tudo, eu sou. Fala, quero escutar. Estamos nós a sós no ambiente do altar. Programa A Voz do Pastor, uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém de Anhumas. Vou caminhando, me guiando
tchau.